o ex-presidente Michel Temer se pronunciou após a recente troca de farpas entre Romeu Zema e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Vamos conversar ao vivo com o André Anelli, direto de Brasília, repórter da Jovem Pan. Anelli, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta então para o nosso público, o ex-presidente Michel Temer disse que a polarização chegou ao Judiciário, chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi isso? Bem-vindo. É isso mesmo, Caniato. Muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is na Jovem Pan. O ex-presidente Michel Temer lamentou a troca de insultos entre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Temer defendendo então que o diálogo e a manutenção do decoro institucional como pilares para a estabilidade do país são essenciais. O ex-presidente disse ainda que expressa preocupação com o que ele chamou de nivelamento por baixo da política nacional. Essas manifestações foram relativas àquela troca de farpas públicas entre Zema e Gilmar nos últimos dias. De um lado, Gilmar criticou a forma como Zema se comunica, chamando de português ofensivo o praticado pelo ministro do STF e sugerindo que o magistrado, pelo lado então do governador, melhor dizendo, que ele só governou devido a liminares do próprio Supremo. Já o ex-governador, ele rebateu as falas do ministro, classificando como esnobes e acusando o judiciário de interferência política. Michel Temer, ele tem atuado como um mediador de conflitos entre os poderes e ainda promovido movimentos de terceira via. Ele acredita que ataques pessoais prejudicam a imagem das instituições, até por conta disso, então, ele tem discursado contra e, de certa forma, até contemporizado essas crises envolvendo, em especial, o STF. Ainda segundo Temer, críticas devem se restringir ao campo das ideias e das decisões jurídicas. Caniato. Certo. André Anelli trazendo detalhes dessas manifestações de Michel Temer e o seu diagnóstico, né? Entendendo que a polarização também chegou ao Supremo. Anelli, bom trabalho para você. Obrigado pelas informações. Um abraço. Até a próxima. Girar com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Você, Mota, o que achou dessa reflexão de Michel Temer, ex-presidente da República? Talvez alguém diga, né? Poxa, mas Michel Temer talvez tenha, em algum momento, colaborado com esse processo, ou não? Ou não. Pois é, Caniato. Eu começo discordando que essa chamada polarização seja um problema. Eu não vejo assim. Só existe polarização quando há diversidade de visões. Antes de haver polarização, havia um tempo em que o pensamento de esquerda era hegemônico. O pensamento de esquerda que sempre se caracteriza por delírios populistas e autoritários. É importante a gente explicar com clareza uma coisa, e eu peço ao espectador e ao ouvinte que aumente o volume da TV, aumente o volume do rádio, por favor. Se tiver uma caneta e um papel, anote, porque isso é importante. O que está acontecendo no Brasil hoje não é uma disputa entre direita e esquerda. Isso é mentira. Isso é uma narrativa falsa. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma reação popular. Reação da população contra um grupo que se considera dono do país. Eles se consideram senhores de todas as verdades, superiores até à Constituição, superiores à lei, superiores à justiça. É natural que esse grupo não goste da reação popular. É natural que esse grupo chame essa reação de polarização. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, trazer também os apontamentos dele a respeito dessas falas de Michel Temer. Para além dessa manchete principal, a polarização chegou ao Supremo, Temer fez uma consideração a respeito daquela troca de farpas, né, o embate entre Supremo e Romeu Zema, especialmente a forma como o decano Gilmar Mendes acabou se utilizando para responder, né? Ele teria optado em responder utilizando a imprensa por meio de várias entrevistas, até
escorregando um pouco e ofendendo, talvez, Romeu Zema, né? Muitos viram dessa forma. O que achou desse diagnóstico do ex-presidente, Beraldo? Olha, Caniato, eu estou com Mota. Eu acho que esse diagnóstico está equivocado, porque, na verdade, o que chegou ao Supremo Tribunal Federal não foi a polarização, foi a politização. Esse é o grande mal. A polarização política em si, ela é um processo natural do sistema democrático. Caniato, quando você tem, por exemplo, uma eleição em 2 turnos, o que vai obrigatoriamente acontecer no segundo turno é que você terá 2 candidatos, um pregando uma ideia, outro pregando outra. E as pessoas, o eleitorado, ele vai se dividir. Uma parte da população vai apoiar um, outra parte vai apoiar outro. E não é porque, se você for conversar com qualquer pessoa em qualquer eleição de segundo turno, porque aí fica mais fácil de entender a natureza, não é que o eleitor vai dizer assim: puxa, eles são candidatos tão bons, eles são tão bacanas, olha, eu gosto tanto dos dois, mas, poxa, dessa vez eu vou dar aqui uma oportunidade de votar nesse candidato A, ao invés de votar no candidato B. Isso é irreal, isso não existe, né? As pessoas, quando você vai perguntar numa eleição, falam: não, esse aqui eu gosto, esse aqui é o meu candidato, eu vou votar nele porque eu gosto dele. Aquele outro eu não gosto, aquele outro tem ideias que eu não compactuo, ou tem um histórico ruim, que não dão a ele os subsídios necessários para ocupar esse cargo. É assim que funciona. Se você olhar para os Estados Unidos, a democracia mais consolidada do mundo, você tem 2 partidos, desde sempre. São 2 partidos que protagonizam a política norte-americana: os democratas, à esquerda, e os republicanos, à direita. E eles estão brigando, que, aliás, é ótimo, Caniato, porque não tem essa história de um candidato ser eleito pelo Partido Republicano e, no meio do mandato, ele dizer: olha, agora eu estou simpatizando mais com as ideias liberais aqui do Partido Democrata, ou eu vou me esforçar para ser mais de esquerda porque eu quero me alinhar com o presidente da República. Não existe isso. Se um político nos Estados Unidos faz isso, a vida política dele morreu. Ele nunca mais vai receber um voto, porque ele não consegue se posicionar para defender as ideias que o deram mandato, que fizeram com que ele recebesse os votos para ter um mandato. Então, Caniato, a polarização é necessária à política, é um bem à política. Política não é essa terra da fantasia que especialmente os militantes da esquerda querem fazer parecer. Temos que acabar com a polarização. Eu sempre uso essa figura. Vamos no parque nos abraçarmos uma árvore, soltar pombas brancas. Isso é uma viagem que não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade. Política é isso. Política é você defender as suas ideias com as armas institucionais que você tem. Agora, quando você olha para a Suprema Corte de qualquer país democrático, aí não pode haver absolutamente nenhuma mancha de política. A decisão, a conduta dos ministros de uma Suprema Corte tem que ser estritamente baseada naquilo que a Constituição diz. A Constituição não foi escrita e não deve ser interpretada para agradar o pensamento ou as preferências ideológicas de qualquer magistrado. A Constituição foi escrita por, no caso do Brasil, uma Assembleia Constituinte olhando para o Brasil. Cabe à Suprema Corte exclusivamente interpretá-la, sem considerar nenhuma das partes, nem o acusador, nem aquele que se defende. Mas o Brasil não. O Brasil foi transformando a atuação autônoma, até porque com essas decisões monocráticas, cada um dos ministros consegue se resumir à corte inteira, aí cada um vai tomando a decisão para agradar. Caniato, eu fico enlouquecido de ver acontecer no Brasil essa história. O ministro ou a ministra vai se aposentar. Não, eu quero antecipar meu voto, que eu quero dar palpite aqui sobre o aborto, sobre terra indígena, sobre o que for. Que papo é esse de antecipar voto?
Ou você está presente como ministro, com capacidade de participar de um julgamento, ou vai se aposentar, vai para casa, põe o pijama, vai jogar beach tênis, pô. Porque outro ministro será nomeado e terá a responsabilidade de, durante um julgamento, defender as suas ideias, atuar de forma adequada como ministro da corte. Mas não, eu vou antecipar que eu quero dar palpite sobre aborto. Faça-me um favor, Caniato. É de enlouquecer qualquer um que tenha um mínimo de boa-fé no Brasil. Beraldo, só para não perder o fio da meada, aproveitando sua experiência em Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem 9 integrantes, né? Mas se fala também uma certa politização ou uma leitura de mundo muito mais conectada à agenda democrata ou à agenda republicana. Acho que atualmente a composição são integrantes da Suprema Corte 6 indicados por republicanos e 3 democratas. Mas não dá para falar em polarização na Suprema Corte dos Estados Unidos rapidamente. Não dá, Caniato, porque é uma Suprema Corte completamente diferente da Suprema Corte brasileira. Até porque nos Estados Unidos, os estados têm uma autonomia enorme. Os raros casos que chegam à Suprema Corte norte-americana são decididos, mas as indicações dos presidentes têm com base o histórico de atuação de cada um dos magistrados. Mas não é que ele muda a sua atuação para agradar o presidente que está ali jurando fidelidade, deixa comigo que eu vou te dizer. Não, ele já tem atuação de interpretação da lei com aspecto mais conservador, eles não vão mudar a sua atuação. Eles vão continuar olhando para a lei da forma que eles sempre identificaram. Agora, não são pessoas que têm histórico profissional de meia tigela, não. São figuras que vêm com uma carreira extremamente consolidada e que o próprio Congresso norte-americano faz uma sabatina para valer. E aí sim a pessoa tem que mostrar as suas credenciais e provar que está à altura de exercer esse cargo. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, semana passada discutimos muito, né, o episódio envolvendo Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República, com o Supremo Tribunal Federal, a partir daquelas sátiras que ele acabou publicando nas suas redes sociais. Isso acabou reverberando negativamente na Suprema Corte, sobretudo na figura do decano Gilmar Mendes, que acabou respondendo, inclusive criticando abertamente Romeu Zema em algumas entrevistas. E aí teve essa manifestação de Michel Temer, que acaba lendo esse momento como uma polarização. A polarização teria alcançado o Supremo Tribunal Federal e ele diz que o ministro Gilmar Mendes não deveria ter respondido às falas de Romeu Zema ou às postagens de Romeu Zema. Como você enxergou e leu também, interpretou essa manifestação do ex-presidente? Veja, o primeiro ponto, na minha concepção, Gilmar Mendes realmente não deveria ter respondido. Mas o termo polarização, ele mais uma vez me remete a esse momento que nós vivemos, onde você quer tudo como o Beraldo muito bem colocou. Achar que você consegue apaziguar situações com flores, com rosas, com palavras bonitas, como se o mundo fosse feito dessa forma. Veja, o Estado milenar, ele nasceu da guerra. Ele se perpetua através da guerra. Gostemos ou não. Claro que há formas mais razoáveis, que a maioria das vezes conseguimos, mas em alguns momentos, em muitos momentos da história, a guerra sempre serviu para você aumentar o tamanho do Estado, seja por território ou até economicamente, manter o seu poderio. É assim a evolução da história humana. Vamos aprimorando, vamos melhorando, aprendendo a negociação, mas é inevitável que em algum dado momento nós tenhamos esse nível de polarização, como é colocado, de uma maneira apenas negativa. Eu concordo muito com o Beraldo, ela é extremamente necessária para o momento que nós estamos vivendo. E veja, nós assumimos aqui, de novo, um politicamente correto, como se não houvesse briga por parte das partes da República, ou se tivéssemos que ter sempre uma harmonia entre os poderes. Eu sempre falo, quando os burocratas que são ali protegidos pela Constituição, quando a Constituição deveria proteger ao cidadão, eu tenho muito mais medo dessa harmonia entre os poderes, porque mostra que grande parte da conivência daquilo que nós financiamos de maneira coercitiva está sendo feito e arquitetado entre os poderes sem que nós possamos fazer absolutamente nada. Então eu tenho muito mais medo entre essa harmonia arquitetada entre grande parte dos burocratas com os incentivos perversos para permanecer do poder,
do que quando eles entram em atrito. Quando eles entram em atrito, me parece que há uma possibilidade dos interesses da população, que financiamos a tudo isso, sermos minimamente atendidos. É o que nos resta, além, obviamente, de pressionarmos, transformarmos a informação em algo palpável para as pessoas. Mas me parece muito interessante, nessa linha, uma entrevista que o Aldo Rebelo deu, salvo engano foi nesse final de semana, em que ele falou exatamente isso quando perguntaram para ele sobre uma eventual guerra entre os poderes. E ele falou, essa guerra, ela é necessária no momento que nós estamos vivendo. Como é que você soluciona uma parte quando alguns atores importantes desse cenário não respeitam ou reescrevem a Constituição? Ele deixa bem no ar uma pergunta que eu já fiz aqui e volto a reiterar. Ordem ilegal se cumpre ou não se cumpre? Ora, mas se você não cumpre uma ordem do judiciário, uma ordem ilegal do judiciário, você vai estar confrontando ao judiciário. Mas ele não está confrontando a sociedade quando a sociedade a financia e mesmo assim ele vai lá e coloca uma ordem que é ilegal e nós somos obrigados a respeitar sem absolutamente nenhum tipo de questionamento. Então, acho que ele foi muito feliz em dar um exemplo do que nós estamos falando agora aqui. A polarização no nível atual que nós estamos vivendo, ela é ultra necessária para o bem e desenvolvimento de uma sociedade lá na frente. E também foi importante uma entrevista que eu vi nesse final de semana do relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, que nós tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui nos Pingos nos Is na semana passada, em que ele falou no podcast de Largo Alcance do Mercado Financeiro, que inclusive o Rocha é amigo meu, em que ele falou o seguinte, que essa polarização, ela tem grande parte de culpa o próprio judiciário, porque ele deveria ser um ator ali mais de canto, respeitando a Constituição, mas não, eles se enxergam hoje como a Constituição. E aí é inevitável que nós tenhamos que buscar essa polarização, esse confronto, essas rusgas, para trazer um equilíbrio de volta à sociedade. Caso contrário, eles continuarão, obviamente, dominando esse território com esse gap aberto.